Direto da redação. Pesquisa revela que 50% dos moradores da favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, e também do Complexo do Alemão e do Complexo da Maré, na zona norte da cidade, eles perderam seus empregos com a pandemia da Covid-19. Essa pesquisa ela mostra o impacto da pandemia sobre a questão do emprego nas favelas. E dos 62% desses trabalhadores, dessas pessoas que solicitaram o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal, somente 52% receberam. E entre os desempregados, 26,8% são negros. Os dados são da pesquisa Coronavírus nas Favelas, a Desigualdade e o Racismo Sem Máscara. Você confere a informação na reportagem de Cristiane Ribeiro. Mais da metade, 54% dos moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste, e dos complexos do Alemão e da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, perderam seus empregos com a pandemia de Covid-19. E dos 62% que solicitaram o auxílio emergencial oferecido pelo governo federal, somente 52% receberam. Entre os desempregados, 26,8% são negros. Os dados divulgados nesta segunda-feira são da pesquisa Coronavírus nas Favelas, a Desigualdade e o Racismo Sem Máscaras, realizada pelo coletivo Movimentos e que analisou os impactos da pandemia de Covid-19 no Complexo do Alemão, Complexo da Maré e na Cidade de Deus. A operadora de telemarketing Miriam Nunes, de 21 anos, moradora do Complexo do Alemão, está entre os que ficaram desempregados e teve que se reinventar para sobreviver. Quando começou essa pandemia, eu peguei o Covid e tive que ficar afastada durante 15 dias. Depois fui mandada embora e quando eu saí de lá, a única alternativa que eu encontrei foi mesmo trabalhar com doces em casa, vendendo bolo de pote. Enfim, tudo que eu podia fazer em relação a doce, coisas que eu sabia, eu fiz para tirar uma renda. A pesquisa aponta que 69% dos moradores presenciaram ou souberam de operações policiais nessas 3 favelas durante a pandemia, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir operações policiais em favelas nesse período. Para a coordenadora de comunicação do coletivo Movimentos, Tainara Santos, os relatos revelam o descaso do poder público para com os moradores de favelas e periferias das grandes cidades. O grande questionamento que fica, por que durante uma pandemia os moradores da favela e da periferia precisam enfrentar operações policiais, com inúmeras violações de direito, inúmeras mortes, num cenário mundial que o medo prevalece, de um vírus que você pode morrer. Os moradores da favela ainda tiveram que enfrentar o medo da bala, o medo da morte, o medo da violência policial. A Polícia Militar informou que as operações realizadas pela corporação estão alinhadas à decisão do STF e que são previamente comunicadas ao Ministério Público do Estado e podem ser acompanhadas em tempo real pelos promotores, e destaca que o trabalho tem sido decisivo para a redução contínua dos indicadores criminais. A pesquisa mostra ainda que 63% dos moradores dessas comunidades ficaram sem água no período mais crítico da pandemia. A SEDAI informou que no ano passado instalou mais de 30 sistemas alternativos de abastecimento em 27 comunidades cariocas, inclusive na Maré e na Cidade de Deus, e que atualmente o abastecimento está normalizado nas regiões onde foi feita a pesquisa. Os pesquisadores ouviram 955 pessoas entre setembro e outubro do ano passado. Entre os entrevistados, 93% disseram conhecer alguém que teve Covid-19 e 73% souberam de alguém que morreu da doença. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O impacto da Covid-19 sobre o emprego e sobre pessoas já desempregadas também nas favelas foi muito grande. O impacto da Covid-19 sobre o pobre, sobre a população, as comunidades carentes, foi muito grande. Porque foram comunidades que não têm poupança, comunidades que não têm gordura para queimar no período em que houve restrições, imposição para que as pessoas ficassem em casa, o momento em que os municípios, em que o país inteiro praticamente adotou medidas restritivas. Então você imagina, as pessoas se desempregaram, perderam o emprego.
O impacto social da Covid-19, há de se fazer ainda um levantamento mais completo disso, e vai se ver o quanto isso afetou não só a economia do país, mas o quanto isso afetou a economia popular. Afetou o consumo, afetou a assistência no Brasil. Uma assistência que praticamente inexistiu durante o período da pandemia. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele gravou um vídeo que completou-se 1000 dias de governo Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele admite, assim, dá uma demonstração de que a ficha caiu em algumas coisas. Por exemplo, na questão do petróleo, porque então se dizia que era culpa dos governadores, que o imposto cobrado pelos estados impactava o preço, aumentava o preço do combustível. Não. Ontem ele até deu uma declaração mais sensata, ele mostrando conjuntura internacional, mostrando o preço dos combustíveis nos Estados Unidos, na Inglaterra, mostrando que há um impacto sobre a questão do combustível, do preço do combustível no mundo, em vários países, no mundo inteiro. Ele fala também sobre a própria questão da Covid-19, então ele aborda vários temas de forma até assim sensata. No final é que ele dá uma escorregada. Não, vamos soltar o vídeo? Solta o vídeo aí, por favor. 1000 dias de governo, com uma pandemia que muitos acham que o que acontece hoje, no tocante à economia, inflação, preço de combustíveis, de alimentos, entre outros problemas, está acontecendo porque eu sou presidente, e não em grande parte pelo que nós estamos passando ainda. Notícia agora, não confirmei, mas gás no Reino Unido, 300% de reajuste. Combustível nos Estados Unidos, esse eu tive lá, 40%. E alguns podem falar, o que nós temos a ver com o que acontece em outro país? O mundo todo está conectado. Uma decisão minha, uma fala minha equivocada ou distorcida, que é muito comum, mexe com a bolsa, mexe com o preço do dólar, aí vai nos combustíveis. Alguns acham que eu tenho o poder de decidir as coisas dentro da Petrobras. Nos Estados Unidos, ninguém culpa o governo pelo que acontece nos combustíveis. Aqui, o grande acionista é o governo federal. Mas temos normas, temos regras, tem lei da paridade e tantas outras coisas. Quando eu resolvi mudar o presidente da Petrobras, a mesma perdeu dezenas de bilhões de reais. E me acusaram de interferir, é um direito meu. Alguém acha que eu não queria a gasolina a R$4 ou menos, o dólar 4,50 ou menos? Não é maldade da nossa parte, é uma realidade. E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Nós não queremos isso, porque temos um coração aberto. Então vai piorar. Tudo que diz ali, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas ele fala algumas verdades ali, ele fala algumas coisas sensatas. Por exemplo, a questão do preço dos combustíveis. Ele só não explica, porque na época em que o governo era da Dilma, do Lula, o governo intervia, como o governo subsidiava o preço da gasolina. Aí mantinha a gasolina, o preço do gás, em um valor mais barato. A questão toda é que a política econômica de Bolsonaro, que é empreendida pelo Paulo Guedes, ele vive uma realidade distante do Brasil. Paulo Guedes, ele pensa que ele está vivendo na escola de Chicago, nos Estados Unidos. Ele é assim, um discípulo retardatário da política liberal do Augusto Pinochet no Chile, de Margaret Thatcher. Políticas até fracassadas no campo liberal. Até o campo liberal mesmo já abandonou essa cartilha de Paulo Guedes. Os Estados Unidos já abandonaram essa cartilha de Paulo Guedes. Foi o estado mais intervencionista agora na pandemia. Jogou dinheiro na pandemia para socorrer a economia, pagando a trabalhadores subsídio para ficar em casa, botou dinheiro em 2 ocasiões, na crise financeira de 2008 e agora. A Inglaterra também jogou dinheiro na veia, todo mundo fez isso. Paulo Guedes não. Ele não entende assim. E outra coisa aí, questão de dólar,
dólar supervalorizado, isso é questão cambial. O governo ele tem remédios para chegar a dar uma enfraquecida no dólar. Ele tem remédios para isso. Está até tentando, está aumentando a taxa de juros, a taxa Selic, para quê? Para o investidor sair do dólar e comprar título da dívida do governo. Buscar a taxa Selic. Alguns remédios agora, ainda que timidamente, ele vem tentando. E questão da Petrobras, tirou o presidente, houve interferência política, o mercado interpretou isso como uma interferência do governo no comando de uma empresa que ela é semi-estatal. Ela é uma empresa mista, de economia mista. O governo federal tem ali a maior parte das ações e pode ter o poder de indicar, demitir presidente, mas tem um conselho. Então, quando o governo intervém numa empresa estatal mista, que é cotada em bolsa de valores, você tem um impacto sobre o preço das ações da empresa. Então, você pode impactar. Bolsonaro impactou. As declarações que um presidente dá pode influenciar na bolsa de valores, pode impactar. Ele não está falando nada de errado, ele não está exagerando com isso. Que a pandemia foi assim, uma catástrofe humanitária no Brasil, o foi. Bolsonaro demorou também a entender isso. Então, assim, foi uma espécie de ficha caindo ontem, ele tentando aqui se consertar, mas falando algumas verdades, falando algumas coisas coerentes. E nada é tão ruim que não possa piorar. Aí que me dá medo. Vai piorar ainda mais do que isso? Tá ruim, vai piorar mais do que isso? Mais do que já tá? Ô, louco, meu! Aí me assusta. Aí me deixa meio que sobressaltado.